Paz do Senhor Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal para mais um breve estudo da Palavra de Deus. Dessa vez que se encontra no livro de 2 Coríntios, capítulo 5 e o versículo 10. Que o tema do nosso estudo hoje é o Tribunal de Cristo, um chamado à responsabilidade cristã. Porque uma semana dessa eu vi muitos comentários a respeito do Tribunal de Cristo. Houve um debate entre dois pastores bastante conhecidos. E um dizia que lá vai haver tristeza, outro dizia que não vai. Mas afinal de contas, o que é o Tribunal de Cristo? Que é isso que nós devemos saber. Muita gente ainda não sabe o que significa o Tribunal de Cristo. Por que Paulo escreveu isso? Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, que vai fazer referência sobre isso, o Tribunal de Cristo. E o nosso breve estudo de hoje é esse, o Tribunal de Cristo. Quero aqui agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal. A você muito obrigado. Para mim é um prazer ter todos vocês aqui junto comigo fazendo esse canal. Curta os vídeos, comente e, se for possível, indique esse canal para mais uma pessoa. Quero também agradecer a você que ainda não é inscrito no canal, mas tem assistido nosso vídeo. Se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que esse canal possa crescer. E você que ainda não é inscrito ainda, mas a gente vê na estatística que muitas pessoas têm assistido nosso vídeo, se for possível, se inscreva para nos ajudar. Se inscreva para que ele possa ter um crescimento maior. Quero também agradecer aos irmãos de língua inglesa, que eu não sei se é Estados Unidos ou é Inglaterra. Eu sei que o YouTube mostra ali nas estatísticas país de língua inglesa. Então quero dizer a vocês muito obrigado por estar aqui assistindo nossos vídeos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês onde quer que você esteja. Amém? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, mas vamos começar a partir do versículo 8, que diz assim: mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Verso 10, que é o do nosso estudo. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Veja que vai ser um tribunal onde nós vamos receber de Cristo aquilo que a gente fez, de bem ou de mal, através do corpo. Então é livre. Isso quer dizer o quê? Que ali nossas obras vão ser julgadas. As obras do crente vão ser julgadas. Ali não é um tribunal para condenar, não, mas para julgar as obras. As obras vão ser julgadas. Quem vai estar ali vai receber muito, uns vão receber muito e outros vão receber pouco, conforme o que ele fez, de bom ou mal. Paulo deixa bem claro, de bom ou mal, que tiver feito por meio do corpo, de bem ou mal, é que você vai receber algo ali. Se fez bem, vai receber. Se não fez, não vai receber nada. É isso que ele está deixando bem claro para nós. Aí houve um grande debate sobre isso. Por isso que o tema nosso é o Tribunal de Cristo, chamado a uma responsabilidade cristã. Nossa introdução diz assim: o apóstolo Paulo nos apresenta uma verdade solene e inescapável, que todos vão comparecer perante o tribunal de Cristo. É um momento, uma verdade solene e inescapável. Todos os crentes comparecerão diante do tribunal de Cristo. Esse não é um julgamento para condenação. Veja, lembre-se, não é um julgamento para condenação. Não é julgamento para condenação. Porque o julgamento para condenação é onde? É no grande trono branco. Então aqui é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, ele diz assim: esse não é um julgamento para condenação, mas para avaliação das nossas obras enquanto servo de Deus. Tá vendo? Lá vai ser avaliada as nossas obras. Isso que ele está dizendo. Enquanto servo de Deus. O tribunal de Cristo nos chama a responsabilidade, lembrando que tudo que fazemos na terra tem repercussão eterna. Assim devemos, com um coração íntegro, buscando agradar o Senhor em todas as coisas. Deve fazer as coisas para agradar a Deus, porque isso vai ser julgado. Lá ele vai julgar como é que a gente viveu, fazendo as coisas certas, quais os motivos que estava fazendo, se era por amor, se não era, se era com outras intenções. Tudo isso lá vai ser julgado. Primeiro ponto nosso diz assim: a universalidade do tribunal. O texto afirma que todos devemos comparecer. Não há exceção. Todos que pertencem a Cristo enfrentarão esse momento. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, capítulo 14,
versículo 10 a 12. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 10, capítulo 14, versículo 10 a 12. Veja o que aqui diz. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre o judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos, né? Rico para com capítulo 14, versículo 10 a 12. Estava lendo capítulo 10, versículo 14, versículo 10 a 12. Que diz, olha, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, porque desprezas teu irmão? Pois todos haveremos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Está vendo? Todos hão de comparecer ao tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Lá, no tribunal de Cristo, cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. Então, todos nós iremos para o tribunal de Cristo. É um tribunal de conta. Todos lá vão prestar conta a Deus. Isso significa que a nossa salvação está em julgamento. Não está em julgamento, mas as nossas obras serão pesadas. O tribunal não é de condenação, né? Mas de recompensa, né? Porque da condenação nós já estamos livres, como Paulo diz em Carta de Paulo aos Romanos, também capítulo 8, versículo 1. Que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, lá não é para condenação, é para julgar as nossas obras. Bom, o primeiro ponto é esse, a universalidade do tribunal de Cristo. Segundo, o propósito do tribunal. O propósito do tribunal é avaliar nossas obras. Paulo explica que cada um receberá segundo o que tiver feito por meio do corpo. As obras feitas para a glória de Deus serão recompensadas. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15. 1 de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12 a 15, que diz assim: e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou nessa parte permanecer, receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Tá vendo? Se a obra dele foi mal feita, ela vai se queimar. Mas se ela foi bem feita, né? Porque diz no verso 14, se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Tá vendo? Aqueles que fez com segundas intenções e ela se queimar, ele não vai receber nada. Enquanto aquele que fez por amor e quando ela for provada pelo fogo não se queimar, ele vai receber galardão. Aí diz assim, então, continuando. Obras feitas para a glória de Deus serão recompensadas. Obras egoístas ou realizadas sem propósito eterno serão queimadas, embora a pessoa seja salva. Mesmo a obra dele sendo queimada, né? Mas ele vai ser salvo. Mesmo assim, enquanto outros que fizeram por amor e ela não se queimaram, ele vai receber um galardão maior do que aquele que se queimou, né? Não vai receber nada. Ele vai continuar salvo, mas o galardão dele ele não vai receber. Ele só vai receber o quê? A salvação. Lá em Mateus capítulo 16, verso 27, diz assim: o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Então, a gente tem que avaliar como nós estamos fazendo as obras para Deus. Se é por amor, se é por querer, por vaidade, se é por querer aparecer, se é querer ser melhor do que o outro. Não, tem que fazer por amor. Para quando chegar no tribunal de Cristo, quando ela passar pelo fogo, ela não se queimar. Porque se ela queimar, o galardão, ele não vai ter galardão para ele. Vai ser salvo, mas o galardão dele vai ser inferior àqueles que fizeram, né, as obras por amor. Enquanto quem faz com segundas intenções não vai receber nada. Terceiro ponto, a necessidade de viver com propósito. Sabendo que seremos julgados, devemos viver de maneira santa e irresponsável.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e o versículo, até o versículo 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 ao 17, diz assim: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Tá vendo? Se invocai o Pai, aquele que, sem acepção, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Lembrando, ele deixa bem claro que ele vai julgar a obra de cada um. Então nós temos que ter necessidade de diligência, ver, avaliar o nosso propósito. Estamos fazendo para Deus com amor, com fidelidade a Ele, sem segundas intenções de querer aparecer, nem de querer ser melhor, porque senão não vai dar certo. Cada ação, cada palavra e intenção do coração está sob o olhar de Deus. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes 12 e 14. Eclesiastes, capítulo 12, verso 14, veja o que é que diz. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal, tá vendo? Ele vai trazer a juízo tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Se fica com segundas intenções, então já vá revendo aí os seus conceitos e começar a fazer a obra de Deus por amor, para que você possa ser galardoado. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 9, diz assim: Por isso também nos esforçamos para serem agradáveis, quer presente, quer ausente. Né? Quer na presença, Paulo diz, olha, quer na minha presença, quer na minha ausência, façamos, né, para ser agradáveis a Deus, né, fazer com amor. 4. A esperança da recompensa eterna. O tribunal de Cristo não é motivo de medo, mas de esperança. É uma oportunidade de glorificar a Deus por meio das recompensas que Ele nos dará. As coroas prometidas aos fiéis são demonstrações da graça de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. 2 Timóteo capítulo 4, verso 8, que diz: Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. É a todos que amam a vinda de Cristo, se fez para Ele com amor, com carinho, com certeza Ele vai, né, galardoar. Agora aqueles que estão fazendo aí com segundas intenções, vão ter que ficar envergonhados, porque não vão receber nada. Tiago capítulo 1, verso 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tá vendo? Então, se está passando por provação, permaneça firme. Para quando ele vier, ele dá a você a coroa da vida, a coroa da vitória, que você perseverou, mesmo em meio às provações. Para concluir, o Tribunal de Cristo é um chamado à reflexão sobre como estamos vivendo. Nossas escolhas hoje moldam nossas recompensas eternas. Devemos nos esforçar para viver em santidade, consciente de que um dia estaremos diante do nosso Salvador para prestar contas, que possamos ser encontrados fiéis e agradáveis a Ele, vivendo de maneira que glorifique o nome de Jesus em tudo. É dessa forma que nós devemos viver. Viver para glorificar o nome de Cristo em tudo. Né? E aí, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que nós lemos, que foi a nossa leitura, né, ele deixa bem claro que um dia todos nós compareceremos a esse tribunal. Né? Ele diz aí, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então o tribunal de Cristo é para isso. Lá
vai ser o julgamento, né, das nossas obras. Se fizemos por amor, se fizemos com segunda intenção, né? Quais os motivos que nós estamos fazendo a obra de Deus? E lá vai ser julgado isso aí. Aquela que passar pelo fogo e permanecer, né, vai receber o seu galardão. Mas aquela que for queimado não vai receber nada, mesmo recebendo a sua salvação. Porque ele diz que obras feitas para a glória de Deus serão recompensadas. Obras egoístas realizadas sem propósito eterno serão queimadas, embora a pessoa seja salva. Então, nós devemos fazer as obras de Deus com propósito eterno, para que as nossas obras não possam ser queimadas. E obras para que o nome de Deus seja o quê? Glorificado. Amém? Então, o tribunal de Cristo é isso. É onde vai ser julgado as nossas obras. Que nós possamos estar fazendo tudo com propósito eterno. Tudo para a glória de Deus. Amém?